Olá, estamos aqui para mais um podcast. Hoje, um podcast especial, porque eu tô com algumas mulheres maravilhosas que fazem parte da equipe Dragon Boat de Porto Alegre, que é uma equipe de remadoras. Estamos na finaleira, né, do mês de outubro, outubro rosa, esse mês especialíssimo. Inclusive, hoje eu tô vindo com a camiseta, ó, que eu faço parte dessa equipe. E nós vamos falar com a Marilúcia, nós vamos falar com a Giane, nós vamos falar com a Carmen, e nós vamos falar um pouquinho mais de como foi, né, receber o diagnóstico de câncer e o que aconteceu após. E desse movimento todo nasceu a equipe da Dragon Boat de Porto Alegre. Então, Marilúcia, se apresente para nós, me fala um pouco desse... Quais os teus papéis dentro dessa equipe, do movimento, e como que foi também para ti. Mas fala brevemente, nós vamos passar para as gurias e depois voltamos para ti, tá? Ok, então... eu sou a Marilúcia, né? Todas vocês já me conhecem, mas as pessoas de casa não me conhecem. Eu sou Marilúcia, sou uma sobrevivente do câncer de mama, né? E fui diagnosticada em 2021, né? Sou fundadora e capitã dessa equipe maravilhosa, né? De sobreviventes, de mulheres sobreviventes do câncer de mama. Então, assim, ó, foi logo após o diagnóstico, né, que eu resolvi dar uma virada de chave, né, e fazer alguma coisa, né, com o meu diagnóstico para ajudar outras mulheres. Que maravilha isso, ou seja, naquele momento, a gente sabe, né, que no momento que tu recebe o diagnóstico, e nós mulheres que somos muito intuitivas, verdade, a gente já sabe, antes mesmo de vir aquele laudo escrito pelo médico, a gente já sabe que tem alguma coisa ali que é sério, e que a gente, a partir dali, tem que ter um novo olhar. E a partir daquele diagnóstico, a gente tem a gente tem que fazer uma escolha. Ou eu olho para a doença, ou eu olho para a cura. Exatamente. Não é mesmo? Para a vida, né? Para a vida, e como que vai ser daqui para frente. Exatamente. Vamos só passar adiante, depois a gente volta, tá, Marilúcia? Giane, se apresenta para nós, por favor. Então tá, meu nome é Giane, é um prazer estar aqui falando sobre esse tema. E eu tive um diagnóstico de câncer de mama lá em 2006. E hoje também faço parte dessa equipe maravilhosa, da equipe AUAP. Sou uma remadora rosa, né? E depois eu conto mais a minha história. Tá bom, obrigada, Giane. Carmen? Oi, pessoal, eu sou a Carmen, também sou uma remadora rosa e sou sobrevivente do câncer de mama, que teve o diagnóstico em dezembro de 2023. Depois eu conto um pouquinho mais dessa história. Muito interessante, né, gurias? Porque assim, ó, eu também sou uma sobrevivente do câncer de mama. Eu tive o diagnóstico em 2019. E realmente naquele momento eu precisei ali de um mês e pouco para assimilar e dali para frente entender que era um novo momento. Né? Então, eu sou de 2019, 2021, 2006, 2023. Ou seja, a Giane, que teve o diagnóstico bem lá atrás, né? A Carmen, que é recente, que ainda está no processo, né? Exatamente. Mas está aí linda, feliz e maravilhosa. O mais importante é a gente entender que as adversidades acontecem, e acontecem a todo momento, não só pela questão da doença, mas nesse momento nós fomos acometidas com esse diagnóstico, mas o que a gente fez a partir do momento que recebeu essa notícia. E isso é muito importante. Como é que foi para ti isso, Marilúcia?
Então, assim, ó, quando eu recebi o diagnóstico, realmente era um ponto fora da curva, como falou o meu mastologista depois, porque eu não tinha nenhum, vamos dizer assim, fator que pudesse desencadear, se bem que hoje a gente sabe que não, né, existe vários fatores, não um fator, né? Mas assim, ó, e eu fazia, né, anualmente os meus exames sempre, né? E eu sempre fui BIRAIDS 2. Então, aquilo me deixava tranquila, né? Aí, o que aconteceu? Em 2021, em plena pandemia, eu regularmente, né, como sempre, fui fazer os meus exames e naquele dia, né, passou do BIRAIDS 2, né, para 4. Um ano, exatamente um ano. E como tu falaste, né, Nelise, naquele momento que a médica, né, falou para mim, eu já sabia, porque a gente tem, né, a gente sabe. E que era câncer, né? E aí eu perguntei para ela, o que eu faço agora? Aí ela me disse, procura uma mastologista, né? E porque tem uma chance de não ser, né? Mas também há uma probabilidade de ser. Então, nós temos que descartar. Aí eu fiz. Em seguida, né? Procurei o médico, fiz a biópsia, né? E realmente, durante o procedimento também, né? Pelo olhar do médico, ali só confirmou, né? Aí depois eu fui realmente para um mastologista, né? Mas aí é que está a diferença. Como eu fui diagnosticada precocemente, e isso, né, meninas, é muito importante, né? O diagnóstico precoce, ele não mata, ele cura, né? Então, aquela coisa assim de quem procura, acha, as mulheres geralmente não querem procurar para não achar, né? É algo que a gente tem que desmistificar. Cai por terra isso. Exatamente, né? Quem procura, acha, cura, né? E realmente é verdadeiro isso. Então, assim, ó, o meu mastologista, ele me tranquilizou, dizendo que realmente estava tudo muito no começo, né? E era muito pequenininho, era mas para a minha surpresa, né? Não pode ser, né? A emoção, né? Não pode ser pequena. Depois, assim, que eu passei por todos os exames para marcar um quadrante, que eu ia fazer só um quadrante, né? Foi descoberto um outro, eu tinha dois, né? Menor ainda do que o que foi descoberto primeiro, né? Mas era algo assim, ó, que se não fosse descoberto, ia crescer, ia fazer um estrago. Exatamente. E aí, como diz o médico, né? Aí ele ia achar, né? E ele ia se culpar, porque, né? Como, né? E eu ia achar também que era uma recidiva e não era. Não era. Eram 2. Então, assim, ó, esse olhar, né? Esse cuidado, o médico que a gente escolhe, né? Isso tudo é muito importante, né? Mas assim, ó, tudo correu tranquilamente. Eu fiz a minha cirurgia, aí eu fiz a mastectomia, né? E bilateral. E aí depois foi rápido, tudo muito rápido, né? Eu não precisei fazer nem químio e nem rádio, mas eu questionava com o médico, como que eu não vou fazer nem químio nem rádio? Porque aí é outro mito, né? Que a gente acha que todas as mulheres, né, precisam passar pela químio, pela rádio, mas não, nem todas as mulheres precisam. Claro que a maioria precisa, porque depende muito do tipo, né? É que a maioria precisa, gurias, eu acredito, dentro dessa fala que a Marilu está trazendo, porque a gente, infelizmente, a gente vive num país onde não tem muita cultura de que tu tem que fazer exames precoces. Com certeza. Né? Então, a gente sabe por que tem o Outubro Rosa, por que a gente tem que bater muito nisso. Porque o exame, ele tem que ser feito.
sabe? No mínimo uma vez por ano, e hoje não mais a partir de 40 anos, como 35 em diante, porque a gente sabe que está crescendo cada vez mais, né? Os diagnósticos. Então, esse olhar que precisa ser modificado para que haja menos mulheres fazendo quimioterapia, que isso é o pior, porque é um tratamento mais invasivo, necessário, mas entendemos também que o câncer de mama, ele é um dos que mais tem hoje tipos diferentes de tratamento. Exatamente. Então, a cada ano, durante esse tempo todo, foi um ano, né? Um ano sabático, digamos assim, eu fiz muita pesquisa junto com a médica, com o mastologista, com os enfermeiros e tal, porque eu queria saber, assim, estatisticamente, que eu já vinha há 20 anos cuidando, até que o momento transformou, mesmo fazendo o diagnóstico, os exames, eu fazia de 6 em 6 meses. Então, tipo, tava na minha linha do tempo, talvez acontecer isso. Mas claro que eu tinha algumas, diferente de ti, eu tinha algumas coisas, assim, que foram multifatoriais que agregaram, mas o que tu trouxe é bem válido, Marilúcia, né? Com certeza, né? Então, assim, e o que eu tenho que dizer sobre este assunto é que realmente a gente precisa ter um olhar, né? Nós mulheres precisamos ter um olhar, né, para o nosso corpo. E assim, e essa questão dos 40 anos até, nós já foi uma pauta, né, lá no Curatox que nós tivemos, né, Jeane? Sim. E eu até, assim, não questionei, porque isso é para questionar, não é nada disso, mas assim, mas como a gente... nós somos de uma equipe e que nós estamos recebendo mulheres com diagnósticos de câncer de mama, já que a nossa equipe é para mulheres, né? Que estão passando, ou né? Ou que já passaram, né? Então, assim, eu falei, né? Eu questionei que realmente as mulheres estão chegando cada vez mais jovens, né? Que não é aquela... A estatística exatamente. Mudou. Mas os exames ainda são pedidos para mulheres após os 40 anos. E esse movimento precisa acontecer, gurias, porque assim, quanto mais a gente bater nessa tecla, vai mudar esse olhar de que, tipo, então a partir, se tem acontecido com mulheres de 20 e poucos, vamos começar a pedir, nem que seja de 2 em 2 anos. Exatamente. Alguma coisa assim, para que a gente consiga estancar isso. Com certeza, né? E aí, assim, Annelise, podcast como esse que nós estamos tendo, esse bate-papo que nós estamos tendo aqui agora, ele é extremamente importante, porque nós estamos entrando em Porto Alegre, a nossa equipe está entrando em Porto Alegre agora, mas como a gente fala, né, nós nascemos fortes, né, e nós somos a voz dessas mulheres, porque nós sabemos as mulheres que estão chegando para nós, né, e quando ela... E este foi o meu objetivo também, sabe? De fundar essa equipe aqui em Porto Alegre, né? Para que essas mulheres viessem até nós e tivesse, assim, uma luz lá no fundo do túnel. Porque a primeira coisa que a gente pensa é, vou morrer. É morte. Porque as pessoas que estão ao nosso redor também nos olham como se fosse morrer. Exatamente. Aquela cara de piedade, ficam olhando assim. Né, Carmen? Então, assim, e a gente tem que mostrar que não é assim. Sabe? Existe alguns dias que a gente vai chorar, que a gente vai... Sim, nós somos humanas. Ninguém é de ferro, né? Ninguém é de ferro, né, cara? Mas a gente tem que dizer para essas mulheres, né? Que tem uma luz do fundo, lá no finzinho do túnel, sim, e que essa luz, né, é a equipe UAP, a informação, né? E realmente, assim, porque teve uma pesquisa, né? A nossa equipe, ela não é tipo assim, é uma equipe de Dragon Boat, né? Que é uma modalidade, né? De canoagem, que nós estamos inventando. Não, né? Tem um estudo por trás disso. Canadense, né? De 95, um médico canadense, inclusive ele vai estar em Brasília, né? Depois a gente fala mais de Brasília, né? Que é
que é o festival que tu sabes, né, meninas? Então, assim, ó, tem um estudo por trás, né, desse nosso movimento aqui, né, no Brasil, né, e no mundo, e que chegou agora em Porto Alegre, né? Então, assim, ó, o que eu convido, né, as mulheres para virem participar, né? Temos certeza, né, Jeane, né, Annelise, Carmen, que todas irão amar, né? Porque nós somos mulheres realmente, assim, ó, vitoriosas, né? Fortes, como a nossa equipe, né, meninas? E que passamos, né, pelo diagnóstico, desculpa, mas assim, ó, temos os nossos perrengues de vez em quando, né? Porque a gente precisa ainda, né, ficar fazendo os nossos exames sempre. Sim, não né? descuidar, na verdade. Né? Mas assim, ó, estamos remando, né? Vamos dizer assim, né? Remando. E na verdade, cura, a gente não mesmo. deixa nunca de olhar para aquelas transformações. E o nosso lema é para superar, a gente precisa transformar. E a transformação, ela passa pelo processo de autoconhecimento, olhar sempre para dentro e saber se eu estou fazendo o que precisa ser feito, tanto na minha vida, por exemplo, né, o que tu come, se tem exercício, se tem... Exatamente. Como é que estão os teus pensamentos, como é que estão as tuas atitudes. A transformação, ela precisa, mas só que a gente tem que saber o que transformar. Para isso, a gente tem que olhar para dentro. Com certeza. Giane, fala um pouquinho do teu processo, já que tu é aquela que teve o diagnóstico mais antigo, né? Então, que legal. Hoje nós estamos em 2024, portanto, fazem aí 18 anos do teu diagnóstico. E tu faz parte do remo, acho que tu já era uma remadora. Sim, antes de entrar para o nosso movimento, né? Sim. Então, o que eu vou falar, assim, vem bem exatamente de encontro com o que vocês falaram agora, sobre o diagnóstico precoce. Então, eu sempre tive, no passado, desde jovem, fibroadenomas, que é as mamas densas, né, com nódulos benignos. Então, já desde novinha eu acompanhava esses nódulos, assim, bem certinha, regularmente, né. Eu já tinha feito umas 2, acho que até 3 procedimentos até eu fazer a cirurgia do diagnóstico. E aí sempre dava fibroadenoma, fibroadenomas, hiperplasia, e vida que segue. E na época, em 2006, eu já estava uns 2 anos morando em São Paulo e precisava fazer meus exames e tal, com uma médica nova, que não era de Porto Alegre. Enfim, fui fazer meus exames com a certeza de que seria novamente tudo benigno, né? Tanto que eu fiz uma punção, deu também que era benigno, e aí fui para a cirurgia para fazer o quadrante com toda confiança, até chegar ao diagnóstico. Então, assim, eu na hora não acreditei, porque falei assim, não, mas como assim? Sempre foi benigno, né? Porque agora mudou, né? Isso aqui não tá certo. Aí, tanto que eu procurei um outro mastologista para confirmar realmente se era aquilo mesmo, né? Mas enfim, como foi bem precoce, né? Eles chamam de carcinoma in situ, né? Que a membrana ainda não abriu, né? Tá encapsulado lá o negocinho. Então foi assim tudo bem leve, né? Assim como a Marilúcia, eu também não precisei fazer nem químio, nem rádio, né? E então o que ficou assim para mim? Que marcou, assim, o quanto é importante o diagnóstico precoce, né? O quanto é importante o autocuidado, né? Fazer os exames regularmente. Então, assim, eu continuo até hoje, né? Sendo bem pontual nos exames. E é essa mensagem que eu gostaria de deixar aqui, porque é a importância disso, né? Do Outubro Rosa, dessa movimentação toda. E agora sobre o esporte. Eu não sei se eu continuo falando agora, né? Sim, sim. Tá. Eu sempre fui uma pessoa ativa, apesar de não ser atleta, né? Em função de ser também dona de casa, trabalhar, ter filhos.
Mas eu nunca deixei, assim, de me dedicar a alguma coisa que eu gostasse de fazer. Então, na época, eu já participava de provas de corrida. Então, depois que eu tive o diagnóstico, isso foi, assim, para mim, uma injeção de ânimo, sabe? Disse, eu vou me dedicar mais, vou aproveitar mais a vida, vou cuidar mais de mim. Tive esse olhar, né, para dentro, né? E de lá eu nunca mais parei. Depois eu mudei para Porto Alegre em 2022, que eu, no caso, eu voltei para Porto Alegre, né, porque eu já era daqui. Eu me identifiquei com o remo ali no clube. Já estava remando quando eu entrei na equipe e é uma coisa assim que eu gosto muito de fazer, sabe? Assim, é o brilho nos olhos. Então, assim, eu estou disposta sempre, a qualquer hora, a falar em remar, assim, vamos lá, que eu já estou lá com a minha roupa de ir. Então, é isso, assim, é qualidade de vida, sabe? É se cuidar, é o recado. Que que eu maravilha tenho. isso. É maravilhoso, assim, saber que existe vida após o câncer, diagnóstico. o diagnóstico, né? Existe vida e existe qualidade Qualidade de de vida. vida. Exatamente. Eu acho que a chave que mudou foi essa, assim, um olhar para dentro, procurando fazer assim, coisas que me faziam felizes, né? Que me proporcionavam bem-estar pessoal. É uma coisa muito engraçada, louca, não sei qual é a palavra que eu vou usar, gurias, mas imaginem que antes, às vezes, infelizmente, nós seres humanos precisamos, às vezes, passar por uma situação tão invasiva como é o câncer para se dar conta e olhar para dentro e ver assim, eu preciso do meu momento. Eu preciso do momento meu, que eu faça alguma coisa que eu goste, além, né, daquelas coisas que a gente precisa, que é cuidar da casa, cuidar dos filhos, ter o trabalho, enfim. Mas é aquele momento que tu vai inserir, querendo ou não, o teu momento de bem-estar, que para ti pode ser também transformador, pode ser um lazer, enfim, mas é aquele momento que tu vai trabalhar um outro lado que antes tu não fazia, né? E, Carmen, me fala como é que foi para ti, tu é a que teve o diagnóstico mais recente, né? Sim. Então, como é que tá sendo aí para ti esse momento? Eu recebi o diagnóstico em dezembro de 2023. Levei um susto bem grande, porque ninguém na minha família tinha histórico de câncer, eu fui a primeira, né? E logo que eu recebi aquele diagnóstico, nós pensamos em coisas ruins, né? Porque vou morrer. E meus filhos, vou deixar meus filhos, o que vai acontecer? Eu tô nova, como é que pode? E quando eu procurei o mastologista, que foi indicado pela minha ginecologista, e sentei na frente dele bem apavorada, e aí ele olhou e me explicou o que estava acontecendo comigo, que foi muito precoce o meu diagnóstico, por eu fazer sempre, desde os 40 anos, os exames, né? E aí a primeira coisa que ele me disse eu nunca vou esquecer, ele disse assim, tu não vai morrer deste câncer. Daí eu aliviei, eu disse, ai, sério? Ele, sim, ele é muito precoce, nós vamos fazer, vai ter todo um protocolo, né, a ser cumprido, mas isso aí vai passar e a tua vida vai seguir normal depois. E aí foi o que aconteceu, eu fiz a cirurgia, a mastectomia bilateral, depois comecei com as quimioterapias, que eu tive que fazer 16 sessões de quimioterapia, e que é um tratamento bem complicado, bem cansativo, que tem vários efeitos colaterais. O que eu posso dizer que eu tive, assim, uma sorte, que eu digo, né? Não é nem sorte, eu acho que, enfim, por eu já estar me cuidando de uns 5 anos, assim, uns 40 anos eu comecei a me exercitar, porque até então eu não fazia nada. Então, acho que isso me ajudou a passar por esse processo de quimioterapia de uma maneira melhor, sem tantos efeitos colaterais, né? Tive, mas não todos que poderia ter. E também por ele ser in situ, ele ainda estava lá quietinho, né? Então, ele não passou para nenhum outro lugar, não passou nem para os linfonodos. Então, o diagnóstico precoce, realmente, ele é
muito importante. Então, a gente tem que bater nessa tecla de novo. Fazer os exames anuais, se tocar, se sentir, ouvir o corpo, né? O corpo dá sinais. E aí, eu fiz as quimioterapias e por ele ser bem precoce, eu não preciso nem de remédios. Agora, eu terminei dia 25 de julho a última quimioterapia e agora os meus controles vai ser por exame. Não vou precisar de remédio. Que coisa Que maravilhosa. maravilha. E isso é interessante porque tá mudando. Exatamente. Quanto mais precoce for o diagnóstico, menor vai ser a invasão do tratamento. Exatamente. Maravilhoso isso. Exatamente, agora só Então, exames. deixa eu falar para vocês a minha, né? Acho que o pessoal, algumas pessoas não sabem, em 2019 eu tive esse diagnóstico, mas eu comecei a perceber antes, através de como terapeuta, né? Eu atendo várias pessoas, já tive sempre na situação de atender quem estava com câncer, mas não na situação do câncer. Então, uma das nossas colegas, que é a Mara, ela veio buscar um tratamento para, ela estava terminando o tratamento dela do câncer, e ela veio buscar algo para que ela entendesse o que precisava ser transformado para que não tivesse não fosse, não acontecesse uma recidiva, né? Bom, quando ela começou a falar o que tinha acontecido, parece que algumas luzinhas internas começaram a acender. Porque eu vinha, né, há quase 20 anos eu vinha controlando de 6 em 6 meses, eu também tinha uma mama densa, com vários cistos, mas nada maligno, e eu sempre de 6 em 6 meses fazendo mamografia, ecografia, consultava mastologista porque eu queria saber o que eu poderia fazer para que aquilo não se transformasse, e eu consultei 2, 3 mastologistas em épocas diferentes, e todos me diziam, não tem o que fazer, a gente tem que controlar. Aí um ainda me disse assim, não, ele não se transforma, o que é cisto não se transforma num nódulo. Eu, bom, então tá. E aí, quando aconteceu, né, porque eu vinha com o BRADS 3 durante algum tempo, e sempre cuidando. E daí, quando a médica me disse, quando tu ficar 2, 3 anos no BRADS 3, tu volta pro BRADS 2. Eu, tá. Aí fiquei controlando, voltei pro 2. Exatamente um ano depois, quando eu fui fazer depois desse episódio com a Mara, enfim, eu fui fazer os exames novamente, e estava ali diagnosticado um câncer, né? Já com, gurias, 2,5. Imagina. Olha como cresceu. E eu tive que passar pelo processo da quimio. Então, o que eu quero trazer aqui para nós, né? Não é a gente focar somente do quanto aquilo foi difícil, quanto, né, as pessoas de fora nos olhavam com aquele olhar achando que tu já ia morrer. Como assim, Annelise, terapeuta? E as pessoas acham que, não, contigo não pode acontecer. Mas só nós somos seres humanos como qualquer pessoa, né? E entendendo que o câncer, ele é multifatorial. Tem várias situações que podem ocorrer. E são células que elas se transformam, né? E por processos nossos, muitas vezes. Não só pela questão da alimentação, do exercício, falta de sono e outras coisas. Mas são questões como a gente lida com as nossas emoções também. E naquele momento, quando veio realmente o papel dizendo o que eu vou fazer, né? E agora é o momento de eu botar em prática tudo aquilo que eu falo para as pessoas. E eu realmente comecei a olhar para a cura. O que eu vou fazer? Tenho que fazer quimioterapia? Fiquei impactada durante uma semana, mas não tenho o que fazer. E aí é muito importante quando a gente está com uma equipe que é uma equipe que te coloca para cima, que te mostra, olha, vai passar por isso, mas isso passa, dá para passar numa boa e tal. E isso aconteceu com a minha oncologista, né? Então tá, o que eu vou fazer? Eu vou me preparar. E isso é importante, gurias, a gente se preparar. Vai cair cabelo, que eu tinha um apreço pelo meu cabelo, eu tinha um cabelo assim, muito cabelo. Eu tinha apreço pelas minhas sobrancelhas, por tudo. Eu disse, vai cair, vai ficar sem cílios, vai ficar sem sobrancelha. Conversei com o meu oncologista,
Então, assim, eu vou fazer uma sobrancelha definitiva em cima da minha, antes que comece a cair. Tentei a peruca, mas eu não consegui, usei uma única vez. Então, eu comecei a usar uns turbantes maravilhosos. E é uma pessoa que confecciona, lindo. Eu me achava maravilhosa com aqueles. Com a sobrancelha. Fiz um cursinho de automaquiagem, então foi uma coisa que eu peguei. A partir daquele momento, todos os dias eu não parei de trabalhar. Então, antes de trabalhar às 7 horas da manhã, eu fazia minha maquiagem. Então, o que acontece? E é importante a gente entender, a neurociência explica. A gente pode ter recursos externos que nos motivam a buscar a ser melhor. Então, a gente sabe que tu vai te olhar todos os dias no espelho, e se tu não tomar uma decisão de que tu vai buscar uma forma melhor de passar, tu vai estar se despersonificando. E eu disse, eu não quero isso. Uma que eu trabalho com pessoas, trabalho com autoestima, eu também preciso mostrar para essas pessoas que, eu tô passando por isso e eu quero passar de uma forma melhor. Isso foi tão importante, algo no nosso cérebro acontece, que inclusive, como tu falou, que os efeitos colaterais, eles foram muito menores, mas muito menores, porque eu fazia pesquisa, cada vez que eu ia lá, eu fiz só 6, graças a Deus, de 21 em 21 dias, e cada vez que eu ia fazer a químio, eu me arrumava, parecia que eu ia para uma festa, me maquiava, me arrumava bem, eu ia dirigindo, passava aquelas horas ali, e eu ia conversando com as enfermeiras, né? Como é que era o processo para as mulheres, né? Ela disse, olha, depende. E o que eu vejo, segundo o que elas diziam, conforme a forma como tu encara, são os efeitos colaterais. Muito que a cabeça comanda o corpo, né? Eu sempre pensava isso. Então, quando eu tive que passar por isso, eu disse assim, não, eu vou ter que passar. Então, não tem o que fazer. Então, vamos fazer com que seja da melhor maneira possível. Exato. Né? Então, fui forte. Teve dias que não estava bem, teve dias que não estava bem, mas enfim. tem que se dar hoje eu não tô bem, ok, hoje eu vou ficar mais na minha, vou ficar mais interiorizada, quietinha. Vou me dar essa coisa, a oportunidade, se tiver que chorar, eu vou chorar. Exatamente. Mas assim, eu vou chorar hoje. Amanhã eu vou levantar e eu vou continuar a caminhada. Exatamente. E para mim, eu não sei como é que foi para vocês, tá? Essas coisas todas que eu fui fazendo me trouxe uma outra Annelise. Tipo, eu realmente me tornei com uma autoestima mais elevada do que antes. Para mim também. Então, assim, eu me fortifiquei muito, a coragem, a força de passar por esse processo, me ajudou muito a ser mais ainda do que o que eu sou hoje. A gente se sente mais forte, né? A gente consegue passar por qualquer coisa. Acho que começa a ver com um outro olhar, assim, né? Não se preocupar por bobagens, não... Porque tem que ter a transformação, né, Jane? Tem que ter a transformação. Não adianta a gente só fazer da boca para fora. Porque isso tem que ser um processo de transformação que vai ser dessa forma a partir de então. É uma questão de finitude também, né? É que quando a gente não passa, né, por um processo que pode, né, que tu podes morrer, vamos dizer assim, a tua ideia de vida é infinita. Vamos morrer, mas não sei nem quando. Mas quando tu tens o diagnóstico, ali naquele momento tu pensa na finitude. E aí, ali naquele momento é que nós temos que ver o que nós vamos fazer da nossa vida. Vamos ficar chorando? Ou vamos virar essa chave, né? E aproveitar, seja lá o que for. Né? É uma coisa que a gente está falando aqui, que as pessoas, de repente, em casa, mas não é bem assim, né? Realmente, falar, vamos dizer, falar é fácil, né? Algumas pessoas dizem, falar é fácil. Mas não, gente. Falar, né, não é tão fácil, mas a gente tem que falar. E a gente só consegue falar quando tu realmente encara aquilo e tu sabe. Exatamente. É possível passar. E outra coisa assim, tem pessoas que não falam da doença.
Elas escondem também. E para mim, né, que eu também, assim como tu, eu chorei. Aliás, de 2021 para agora, eu chorei por causa do diagnóstico 3 vezes. De verdade. Eu chorei quando eu recebi o diagnóstico em casa, eu e o marido. Choramos, mas assim, ó. E aí, acabou o choro, vamos fazer alguma coisa. Eu não quero perder essa vida que eu tenho, essa vida que nós temos, não quero perder, né? Porque eu sempre fui assim, ó. Eu sou professora, né? Aposentada, de adolescentes. E eu chegava na escola todos os dias. Eu chegava e adolescente, quase dormindo, assim, né? Eu disse, gente, pelo amor de... Olha o sol, olha que coisa mais linda, né? Vocês já se cumprimentaram hoje? Eu disse, como assim, Sora? Não, a primeira pessoa que vocês enxergam, que nós enxergamos, somos nós mesmos, né? Ou o marido do lado, né? Ou a esposa do lado, o companheiro, ou a companheira, enfim. Mas é no espelho vocês. Então a gente tem que se dizer assim, ó, bom dia, linda. Ai, Sora, tu não diz isso. Eu disse, claro que eu falo. Bom dia, linda. Como é que tu tá hoje? Então, assim, ó, eu sempre fui muito, né? E eu não queria perder, sabe, isso, assim. Eu sempre fui ligado, né, meninas? 440. 440, elas dizem, 440, né? Eu sempre fui muito ligada, assim, né? Sempre querendo fazer muitas coisas, né? E então eu não queria perder isso de jeito nenhum, né? Então, e aí eu queria transformar tudo aquilo, né? Tudo aquilo eu queria transformar para ajudar outras mulheres, né? Eu vi que eu tinha que fazer aquilo, né? E aí, assim, ó, eu entrei numa... eu também já remava, mais ou menos, não tanto quanto a Giane, né? Mas eu remava, né? E eu conheci o movimento, né, de Remadoras Rosas em 2023, né? Com a primeira equipe de Lajeado. E eu fui remar com elas, né? Mas eu me questionava, eu ia lá, mas eu ficava pensando, quantas mulheres em Porto Alegre nem sabem que existe esse movimento, né? Aí eu fui perguntar para Cleusa Alonso, que é a nossa presidente, né, a nível nacional, e eu fiquei 4 horas conversando com ela. E aí ela disse para mim assim, ó, não tem em Porto Alegre porque não teve nenhuma mulher sobrevivente, né, do câncer de mama, que é assim que nós somos denominadas pela pesquisa, mulheres sobreviventes. É uma palavra que choca no primeiro momento, mas depois quando a gente vai olhando, a gente vai acostumando e realmente nós somos mulheres sobreviventes. Nós somos mulheres vencedoras. Vencedoras, sobreviventes. Não, e assim, ó, gente, e o povo, não, assim, ó, e o ser humano, nós somos sobreviventes, né? De um monte de coisa que acontece em torno da gente. Então, nós somos sobreviventes, sim. Então, por que não utilizar essa palavra que foi usada lá em 95, né? Então, assim, ó, ela me disse assim, ó, tá aí o que tu tens que fazer. Vai fazer essa equipe em Porto Alegre e realmente pedir, né, pelo menos 24 horas para eu pensar, porque eu ia sair da minha zona de conforto, né? Para começar alguma coisa e eu não sabia... Não minto. Eu achava que eu ia dar conta, mas eu não sabia se eu queria naquele momento né, da minha vida ali, sabe? Mas uma coisa assim mais forte, assim, puxa, eu tenho que fazer, eu preciso fazer, né? Isso pelas mulheres de Porto Alegre, né? Porque eu sei que tem muitas, né, passando por diagnósticos exatamente nesse momento que precisam de repente de uma outra, sabe, um outro caminho, um outro olhar, né? E aí eu fiz, e assim, Annelise, meninas, foi assim uma coisa muito rápida, né? Ali eu já fiz assim, e a nossa equipe estava montadinha, porque tem todos os processos que a gente tem que seguir, que as pessoas já acham que o movimento chegou, pã. Não, né? O movimento, ele requer assim, ó, muitos itens que tem que ser cumprido, né? Muitos detalhes que tem que ser cumprido e mandado, né, para São Paulo, enviado para São Paulo, para se formar uma equipe de trabalho. Ele é a nível internacional, né? Ele é a nível internacional, inclusive, vamos contar né? Nós fomos a equipe mais jovem, tá? E nós fomos convidadas já para participar desse movimento internacional,
né? Então, assim, ó, pelo exemplo de equipe que nós nos tornamos em tão pouco tempo. Nós nascemos em 13 de janeiro, né, de 2024, passamos por uma enchente, né? O clube que nós treinamos, né, que é o Saba, né, foi praticamente Ficou 3 meses fechado. né, e destruição E também, né? fechado. Então, assim, ó, e aí nós retornamos, né, com mulheres maravilhosas. Todos os dias né, eu tenho mulheres me chamando, isso é muito bom, né? A gente está fazendo assim um excelente trabalho, um lindo trabalho de conscientização do diagnóstico precoce, né? E o que é mais interessante, eu não sei quanto a vocês, mas assim, ó, conhecidas, não falaram para mim, mas falaram para uma grande amiga nossa, que ela é a única voluntária da nossa equipe, né? Porque a nossa equipe ela é toda formada só de mulheres sobreviventes do câncer de mama. Isso é um diferencial que nós temos, né? Que eu achei que tinha que ser assim, né? E as gurias também acharam que tinha que ser assim. Nós temos uma sobrevivente, uma voluntária. Disseram que eu não tinha tido câncer pela maneira que eu estava, sabe? É verdade. Já aparecem umas pérolas. Eu não As tinha. pessoas acham que a gente tem que estar para baixo. Chorando e exato. né? Então, assim, ó, quando as pessoas enxergam, né, nos veem, né, algumas dizem isso, mas outras dizem o seguinte: se elas estão assim, se elas porque dá para passar. é porque dá para passar. Então, assim, nós somos, como eu digo sempre, né, Annelise, nós somos o espelho, sabe? Exato. As pessoas, e aqui as pessoas veem o nosso reflexo e elas dizem assim, não, a gente pode também ser assim também, né? Exato. Vamos ser assim. E eu vou te dizer assim, agora tu falou a data, né? Eu também sou numeróloga, não trabalho hoje mais tanto com a numerologia. 13 de janeiro de 2024. 13. O dia 13. Somando tudo dá um 13. Você sabe o que significa o 13 na carta do tarô, a carta da morte? E o que é a morte? Não é a morte do corpo físico. É a transformação. É a transformação, finalizando um ciclo, começando o outro, transformação. Então, assim, tu não escolheu o dia 13. Ele veio para ti intuitivamente, pela espiritualidade veio. E tu tinha uma missão dentro disso. Talvez o teu processo, realmente, ele veio bem precoce. Tu não precisou passar por todas as situações, mas tu sentiu aquilo e viu o quanto aquilo gera uma dor, a finitude, como tu falou. E tu resolveu, a partir dali, ser diferença na vida das pessoas e na tua vida. Então, hoje, fazer parte, ser a que fez nascer esse movimento aqui em Porto Alegre e unindo todas essas mulheres, tem muito a ver com esse número 13 e tem a ver com a tua missão. Então, assim, realmente tu tá fazendo o que precisa ser feito. Lindo. Então, assim, não é por acaso. Não é por acaso. Vai ter certeza disso. Né? Se o teu mentor pudesse falar aí, ia dizer, ó, tá aí dentro bem do que precisa ser feito. Olha só, gente, olha aqui, olha os pelinhos, que arrepiado. Porque realmente, assim, ó, a equipe, né, eu sempre digo para vocês, né, meninas, a equipe não é minha, né, a equipe é nossa. Né, a equipe são das mulheres sobreviventes do câncer de mama. Né? Então, assim, ó, e juntas, né, parece um clichê, mas não é. Né? Nós somos mais fortes quando estamos juntas, né? Quando estamos remando, quando estamos falando aqui, nesse momento. Porque a gente fala com conhecimento de causa. De causa. Tipo, isso a gente passou por todos os processos. Quando não tinha isso, quando tivemos o diagnóstico, como que a gente sentiu e o que a gente resolveu fazer a partir dali. Isso E aí a gente está falando muito da questão do câncer, mas essa tomada de consciência é todos os dias na nossa vida. Às vezes é uma situação que tu precisa tomar
a decisão, tu precisa perceber, né? Tem que ter a percepção, decidir e agir. Exatamente. E o que tu vai fazer? Depende de ti, o resultado vai vir de acordo com aquilo que tu resolveu que tu vai fazer. Com Se tu quiser certeza. ficar de braço cruzado te achando, a vida, olha só que a vida fez isso pra mim, a vítima, tu vai ir por esse caminho de vítima e não fazer nada, para que haja transformação. Agora, quando tu resolve, não, isso é um aprendizado, eu posso transformar, pelo menos eu preciso tentar, aí a gente tem o resultado. Com certeza. Porque a gente passa muito pelo processo, a coragem, porque a gente faz todo o tratamento, né? Quem fez a químio, passou pelo tratamento e só no final tu vai ter aquela coisa do saber se deu certo. Só que tu tem toda essa caminhada e é o momento, todos os dias, de tu olhar para dentro. Eu preciso transformar isso, eu preciso fazer isso, eu preciso acreditar. E a gente vai se fortalecendo. Porque nesse processo a gente vai transformando o nosso corpo físico interno, as nossas células, os neurotransmissores, tudo. A gente vai injetando com coisas que vão nos trazer positividade ou não, depende da tua decisão. E no final a gente tem lá o resultado. Gurias, a gente está chegando ao final. Eu sei que a gente poderia ficar aqui muito tempo, Bastante. mas eu vou chamar vocês outras vezes para a gente falar, porque não é só porque a gente está no Outubro Rosa. Exatamente. Né? Nós estamos num movimento que precisa trazer conscientização para as mulheres cada vez mais, de fazer olhar para dentro, e não só para a questão do câncer, mas sim para a sua vida. O que precisa ser transformado para que haja cada vez mais uma vida salutar. Então, quiser deixar algum recado, alguma coisa, Carmen, sinta-se à vontade. Certo, então vou passar aqui, vou reiterar para as mulheres se conhecerem, ouvirem o seu corpo, fazerem os exames, procurar sempre, né, tá em dia com tudo para que, como a gente falou anteriormente, quem procura acha, que bom que achou bem no início e vai se curar daí. É isso aí. Giane, quer deixar alguma palavra aí de otimismo para nós? Sim, é que através da cura, através da transformação, a gente se transforma não só numa pessoa melhor, mas também melhor para as outras pessoas, né? Então, fica aí melhor para nós, melhor para nós, para para outras pessoas. E Marilúcia? Então, eu quero dizer para todas as mulheres, né, que estão nos ouvindo, que mulheres e os homens também, porque os homens também têm um papel importante na vida das mulheres. Muito importante. Né? Que, assim, ó, ajudem as mulheres que estão, né, em torno, né? Se aparecer um diagnóstico, ajude-as, né? Dando essa assistência. E como isso é importante, é né? muito importante. Ter esse acolhimento do marido, é muito importante, da dos família, familiares, dos amigos, né? Porque tem muitas mulheres que, infelizmente, são abandonadas. O número é muito grande. Isso a gente até podia fazer um outro podcast, né? Podemos. Porque isso é realidade, infelizmente, né? Mas assim, ó, o que eu quero dizer para as mulheres que estão nos ouvindo agora? Acreditem, né? Há, sim, né, vida após um diagnóstico. Sempre. E às vezes uma né? vida bem melhor. Muito melhor. Assim, ó, eu era, de verdade, assim, ó, uma sedentária que só queria trabalhar. Né? E aí, de repente, eu me vi... Claro, remava eventualmente, né? Tipo, vamos pegar um solzinho no clube, né? Mas agora não, agora é coisa, né? A gente tá, assim, num treino. E assim, ó, que todas as mulheres, não interessa a idade, não interessa se é alta, baixa, não interessa. Todas as mulheres, de qualquer idade, tá? Podem remar conosco, desde que tenham... né, tido o diagnóstico do câncer de mama, né? Isso para outras mulheres que também estão nos ouvindo, mas o meu não é de mama, né? Nesse momento que nós estamos entrando aqui com nossa equipe, né, que tem toda uma pesquisa, né,
o nosso foco, né, são as mulheres diagnosticadas com câncer de Até mama. porque tem uma pesquisa Tem por uma trás. pesquisa, mas nossa associação já está chegando aí, né, e nós temos um estudo, assim, a nível nacional, né, que vamos conversar para ver, quem sabe, né, a gente não... Mas isso é para outro momento, Um outro né? momento, Né? exatamente. Então, mais uma vez, quero agradecer a vocês. Deixa a rede social, se o pessoal quiser seguir, ter mais informações. Então, o nosso Insta, né, é a UAP Dragon Bolt, né? Se quiserem, as mulheres que estão nos ouvindo e quiserem, né, entrar em contato, pode ser pelo nosso Insta? Pode. Mas pode ser também pelo meu WhatsApp, posso dar o número? Pode, sim. Tá? É 999 51 51 999 79 72 39, né? Falar com a Mariluce. Nós temos ali, assim, ó, aquelas mulheres que já passaram pelo tratamento, e aí a gente conversa e já entra na equipe. E temos mulheres também, tá? Um grupo de mulheres que estão passando pelo tratamento. E aí é um outro grupo. E aí elas têm apoio. Tem apoio, né? Então a gente conversa, vai conversando. Então, assim, ó, venham nos conhecer, né? Porque vão amar. Então tá, meninas, muito obrigada por todas essas informações, por essa troca, por essa energia, que eu acho que isso é extremamente importante, assim, a gente passar essa energia mesmo para as mulheres que daqui a um pouco estão passando por esse processo, estão ainda em tratamento, ainda tem dúvidas de muitas coisas, não sabe o que vai acontecer. Então, que possam até nos procurar, né? E Com quem certeza. puder participar, enfim. Então, Obrigada muito pelo obrigada. convite. Adoramos. Por vocês terem estado aqui. Adoramos. E Nós com que certeza agradecemos. o objetivo é levar cada vez mais informações. E eu quero agradecer a todos que estão nos escutando nesse momento, que possam se inscrever no canal e levar essas informações para tantas e tantas mulheres, porque eu ainda estava ontem vendo uma programação e uma entrevista dizendo que a cada dia 50 mulheres ainda morrem de câncer de mama. Então, precisa ser muito divulgado os trabalhos e esses exames precoces. E não esperar só outubro, né? Não esperar só outubro. Então, muito obrigada e até a próxima, pessoal.